Sejam muito bem-vindos a mais um episódio e último episódio dessa temporada do podcast Sejamos... Podcast Sinceros! A gente acabou a temporada e a gente ainda não conseguiu. Não conseguiu sincronizar. Não Vamos foi. lá, a gente vai conseguir. Sim, vai. Sejam bem-vindos ao último episódio do podcast Sejamos Sinceros! Eu amei. Hoje com a presença ilustre de Senhor Dengo. Vai falar muito hoje pra gente, né? Vai. Compartilhar todos os seus pensamentos terapêuticos. Hoje ele quis ativamente participar, ele pediu pra subir na cadeira. E pra você que ainda não sabe, a gente fala todo episódio, a gente vai falar mais esse episódio. Todo esse cenário maravilhoso é o quê? Home Doc. Home Doc. Gostou de alguma coisa, menina? Vai lá no site. Além dessas coisas lindas, esse tapete, essas poltronas, essas almofadas, essas decorações, tem muitas coisas incríveis que podem chegar na sua casa. Só entrar no site, pedir. E é ótimo, gente. É muito fácil de montar. Eu que montei essa mesinha aqui. Exato. Várias coisas aqui de casa são da Home Doc. Muito fácil de montar mesmo. E hoje a gente vai falar sobre o quê? Tamo aqui feliz, mas será que tamo bem? Será? Será? Ninguém sabe como tá a mente do palhaço, né? Pois é. Como é que a gente introduz esse assunto, amiga? Porque assim, a gente tava conversando hoje, né? E pensamos, o que a gente vai falar nesse episódio e tal. E aí a minha ideia era... Vamos mostrar pro pessoal que a gente não é tão sensato assim. Sim. Que a gente não é tão bem resolvido assim. Porque às vezes a gente fica aqui, habla que habla, né? Então, mas na teoria é fácil. E a prática? E a prática, como é que Como que a gente tá praticando, né? Porque como é que tá? Praticamente nada. Porque todos bem doidinhos. Então, eu quis trazer aqui hoje os processos nossos que não estão resolvidos. Legal. O que não tá resolvido pra você? Vamos se expor mesmo pra Vamos galera. se expor. Que delícia. Entendeu? A internet é um lugar super acolhedor mesmo. Tranquilíssimo. Nossa, com todos os recortes. É incrível mesmo. Muito bom, muito fácil. Aí pra gente não fazer isso sozinho, você pode deixar nos comentários também, o que não tá bem resolvido aí na sua vida, pra todos nós nos expormos juntos. Juntes, num grande fórum de exposição. É exposed que você quer? Vamos fazer o nosso próprio exposed aqui. E vai tomando. Ai, amigo, começa você então. Já que a ideia é sua. Tem várias coisas que não estão bem resolvidas. Eu já vou vir com as duas grandes pedradas da minha terapia. Ok. Que eu acho que eu dei alguns spoilers ao longo dos episódios, mas eu vou formalizar esse exposed, que é... Neste exato momento, eu não tô feliz com a minha vida profissional. Eu acho que eu sou... Não num lugar de um fracasso, mas num lugar de... Será que era isso mesmo que eu queria estar fazendo hoje? Será que essa era a rota que eu queria estar percorrendo na minha vida? Sim. E num lugar também de... Tô me sentindo imaturo. Tô me sentindo o tio da internet. Sabe o tio da internet? Sim. O tio que quer ser descolado. Tô nessa vibe. Nossa, amigo, que loucura, né? Que loucura. É uma loucura também reparar em como a gente vê as pessoas. Porque, tipo assim, eu convivo com você e eu acho você zero tio. E saber hoje que isso é uma coisa que te preocupa... É uma desconstrução também. Amiga, mas esse é o ponto, tá batendo na porta que esse ano eu vou fazer 35 anos, gente. Ok. 35, daqui a pouco 40, sabe? Cabelos brancos começaram a vir com tudo. Eu fico assim, será que eu não quero ser visto como tio? Entende o meu ponto? Tipo assim, será que eu não tô descoladão demais? Será que eu não tô jovenzão demais? Sim. E eu já deveria estar um pouco mais maduro? Entendeu o ponto? Entendi, mas você não se acha maduro? Amiga, não. Sendo sincero, não. Então tá. Assim, acho que eu sou maduro pra alguns assuntos da vida, né? Mas eu queria ser mais, acho que responsável. Não sei se essa é a palavra. Eu tô nesse processo, gente, entendeu? É difícil falar de uma coisa que a gente tá vivendo. Tá vivendo. Mas
eu queria estar num lugar mais assim, pô, já comprei o meu apartamento, já tenho aqui uma reserva financeira boa, tô bem estável e tô casado e filhos. Eu queria estar nesse estágio da minha vida. Entendi. Entendeu? E eu acho que eu tô uns estágios pra trás e isso me incomoda. Tô certo? Não falei, não tô aqui querendo Não é sobre estar certo ou errado, Entendeu? É o que eu estou sentindo. Sim, perfeito, amigo. Esses dias eu tive uma crise antes de dormir. Eu tenho muito problema pra dormir, tenho insônia e tudo mais. Ansiedade. Né? Ansiedade! E aí, eu tava deitada e eu comecei a pensar. Nossa, sabe quando vem uma clarividência? Você às vezes entende as coisas, mas é como se elas passassem a existir. Então foi a consciência que eu tomei da minha idade também. E eu pensei, caraca, eu tenho 27 anos. Esse ano eu vou fazer 28 anos. Eu entendo o que você tá falando. E aí eu fiquei, amigo, eu juro pra você, minha respiração começou a pesar. Eu tive um ataque de ansiedade. Porque eu realizei que eu tinha 27 anos. Eu entendo o que você tá falando. Cara, e aí eu fiquei assim, nossa. E aí vem toda essa enxurrada de questões. Será que eu tô realmente feliz? Não sei o que, tal. E eu comecei a pensar, só que chegou um momento, eu tava prestes a dormir, né? Ou pelo menos tentando. Que eu falei assim, não posso pensar mais nisso. Vou pensar, sei lá, em cachorros fofinhos, em qualquer outra coisa pra eu conseguir dormir. Mas isso ficou na minha cabeça. Então eu entendo o lugar. Só que ao mesmo tempo, se a gente continuar pensando sobre isso, você ia olhar pra uma pessoa com 35 anos, com uma casa própria, com o emprego dos sonhos, pipipi, popopó. Todas essas coisas que a gente julga serem o sucesso, né? Se você olhasse e encontrasse com essa pessoa, você não diria... Talvez pra ela que, nossa, como você conquistou isso tudo tão cedo? Nossa, parabéns e tudo mais, porque... Vou confiscar, desculpa, Tá, vou confiscar não, o bichinho do dengue, senão... Senão, eu paro pra pensar nisso, porque se eu visse uma pessoa com 27 anos, com um apartamento, com um emprego dos sonhos, fazendo tudo que quer, tipo, estável financeiramente, eu ia falar, caralho, nossa, você conseguiu muito novo. Só que quando eu olho pra minha situação e eu penso, meu Deus... Vem cá, meu filho, vem. E eu penso, nossa, Jéssica, ainda não conseguiu, né? Eu me cobro de um jeito diferente. Sim, eu sei. E esse é o ponto, é tipo assim, amiga, eu tô em crise. Eu tô no momento da crise, no olho do furacão da crise. E isso tá batendo em todas as áreas da minha vida. Por exemplo, outro dia eu comecei a olhar as minhas roupas e falar assim, cara, isso aqui é muito roupa de jovenzinho. Eu preciso refazer o meu branding pessoal. Sim. Nossa, não ironicamente, hoje eu vim de terno. Porque Entendeu? Eu queria passar uma imagem mais séria. E é tipo isso, assim, eu comecei a olhar as minhas roupas e falar, beleza, é legal e tal, mas eu acho que tá na hora de eu me vestir um pouco mais sério. Não necessariamente num lugar coxa ou num lugar sem graça, mas passar um pouco mais de credibilidade, entende? Do que, tipo, um lugar muito cool, muito... E não que, ai, nossa, Lucas, você tá sendo antiquado. Talvez, tá? Não sei, gente, eu tô vivendo esse processo ainda. Mas eu acho que pra mim é importante eu corresponder ao estágio de vida que eu estou vivendo naquele momento. Sabe? E eu acho que nesse momento da minha vida, as características que eu quero mais ressaltar é que eu sou um cara mais sério, que eu sou um cara responsável, que eu sou um cara confiável profissionalmente, sabe? Eu acho que por muito tempo eu quis ressaltar outras características, do tipo... eu sou um cara muito legal, eu sou muito versátil, eu sou muito criativo. Sim. E beleza, eu acho que esse lado meu já tá bem construído. Agora eu quero construir um outro lado, do Luca mais business, sabe? E eu não sei onde isso vai me levar. Sim, isso te preocupa? Com certeza. Porque hoje você já tá tendo uma crise por decisões que você tomou antes e sem pensar, porque... A gente é ansioso, a gente pensa. Pensa 1000 vezes, mas... Sim, mas é tipo assim, ao mesmo tempo, a gente nunca vai saber. Não, e isso me aterroriza. Sim! É a pior parte de todas, porque você fica, caralho, tá, mas eu tenho que decidir isso daqui agora, e aí eu preciso pelo menos, pra ver se isso daqui vai rolar ou não, eu preciso de pelo menos uns 5 anos. E aí você pensa, daqui 5 anos eu vou estar com 40. E aí, imagina você olhar e falar, não porra era bem não dá isso certo. que eu queria. Véi, que ódio. Porque é isso mesmo, entendeu?
E aí, ó, uma coisa que eu tô tentando muito... Cara, isso é uma crise que tá me pegando forte já tem uns 6 meses, tá? Não é tipo assim, ontem eu pensei sobre isso. Tem uns 6 meses que ela tá solidificando na minha mente, assim. Sim. E aí, uma coisa que eu tô tentando acolher é o não saber. É o não saber real. É tipo assim, cara, eu preciso confiar que o Luca de hoje tá tomando as melhores decisões que ele pode tomar. E pode ser que o Luca do futuro olhe e fale, não era muito bem esse caminho, mas aí eu vou ter que lidar com isso, entendeu? Porque hoje eu tô fazendo o melhor que eu posso. Sim, e eu acho que vai além do confiar em você, porque a gente esquece das coisas que a gente não tem controle, né? Que é, tipo, 95% da vida, né? Exatamente, entender que a gente não vai ter controle, mesmo que a gente faça a escolha mais friamente calculada hoje, para daqui 5 anos, a gente tá exatamente no lugar onde a gente queria. Não existe. Isso não existe. Não existe, gente. Porque amanhã pode acontecer alguma coisa que vai mudar completamente todos os seus planos, sua perspectiva de vida. Assim. Famoso plot twist da vida real. É isso, eu acho que essa é a grande crise que eu tô vivendo nesse momento. Olhar e falar, será que eu tô satisfeito com o caminho que a minha vida tá tomando? E junto com isso, será que essa skin do Luca cool, criativão, não sei o que lá, muito descolado, me cabe hoje? Ou será que tá na hora de eu trocar um pouco a minha skin? E acho que tá na hora de eu trocar um pouco a minha skin. Porque é isso, tá naquele momento. Eu lembro que quando eu estudei teatro, né? A gente teve um semestre só sobre máscaras. E é muito massa, gente. Inclusive, se vocês se interessam por esse tema, pesquisa, é muito legal. Comédia dell'arte e tudo mais. E aí o meu professor, ele falava muito disso, assim, de você tá com a máscara e você tem que se identificar com o personagem, mas ao mesmo tempo, existe uma camada entre você e a máscara, sabe? E é preciso ter essa camada nesse lugar. Só que pra mim, esse é o ponto. Quando eu comecei a perceber o espaço entre a minha skin e eu, então quer dizer que eu tô me desidentificando um pouco dessa skin. Entende o que eu tô querendo dizer? Porque eu acho que quando a gente tá vivendo na vida e você tá bem com quem você é e com como as coisas estão ao seu redor, você não percebe tanto o espaço entre o personagem e você. Porque você é o personagem, você tá vivendo aquilo. Sim. E aí eu comecei a perceber essa distância. E aí, a partir do momento que eu comecei a perceber essa distância, eu acho que eu comecei a tipo uma cobra quando ela tá trocando de pele. É como se eu sentisse a pele descolando, assim, falando, acho que tá na hora de eu trocar. Amiga, doideiras mil. Doideiras mas eu gostei dessa coisa, desse lugar que você entrou, do quem sou eu. Porque muito se fala sobre quem somos nós, mas pouco se fala sobre como a gente descobre quem é a gente. E como a gente constrói quem é a gente. Sim, né? E é isso. Porque as pessoas ficam falando de tipo, você tem que saber quem você é, você tem que saber quem você é. E eu acho que fica muito num lugar de, ok, agora eu vou me conhecer. E não é só sobre se conhecer. É, inclusive, sobre se construir. Se construir, e eu acho que é exatamente disso que você tá falando. Sim. Quando você fala que hoje eu quero construir uma nova identidade pra mim, é porque você chegou nesse momento em que você sente necessidade de construir mais um traço da sua personalidade. Total. E isso só te cabe. De ressaltar, né? Tipo assim, acho que esse é o ponto. Não é uma parada que, nossa, vou jogar fora todo o Luca até hoje. Sim, até porque não tem como. Exato. Mas é tipo assim, como se eu tivesse pego um marcador de texto e eu grifei algumas coisas mais importantes. E agora, outras coisas ficaram importantes. Então é como se eu pegasse esse mesmo texto e outras coisas que vieram e que eu escrevi nesse caminho da vida, muito louco, e vou ressaltar outras coisas, sabe? Sim. E eu acho que tá na hora de eu ressaltar essas outras coisas, assim. Então, amiga, tá babado. Eu acho que eu tô vivendo uma puta crise existencial, mas não num lugar ruim, sabe? Porque eu acho que quando a gente fala, sei lá, crise de idade, crise existencial, a gente cai muito num lugar ruim. E eu não tô vendo isso como uma coisa ruim, eu tô vendo isso como uma coisa transformadora. E que dá medo e que... Com todos os quês de ser uma coisa transformadora. Total. Ninguém se transforma
num lugar confortável. Total. Ninguém se transforma sem ter um outro ponto de chegada, né? Sim. E você, menina Ai, Jéssica? amigo, Vamos eu lá, sou joga na perturbada, roda. né? Desde que eu nasci, eu nasci perturbada. Não, mas eu tenho várias questões. Eu tenho várias questões. Eu acho que, tipo assim, já foi mais latente, mas o corpo, pra mim, é uma delas. E. Onde te pega, você acha? Amigo, eu acho que hoje não tá mais no lugar que estava. Mas é na cobrança mesmo. Em olhar pro meu corpo e falar assim, eu não estou com o corpo perfeito. É um clássico, né? Clássico social. Todo mundo tem esse problema. Principalmente mulheres. Exatamente. Só que eu sinto que tem momentos da minha vida em que eu pesei mais a mão nisso. Em que eu tava me cobrando de um lugar muito mais agressivo da autocobrança. Tipo, sendo mais malvada com você. Exatamente. Hoje em dia, eu consegui desconstruir a forma que eu converso comigo mesma nesse sentido. Sim. E ressignifiquei o movimento. Porque é isso, eu não me olhava no espelho, amigo. Eu entendo, assim, outro ponto de partida, mas eu consigo compreender isso. Eu não me olhava no espelho, era super difícil. Então, eu tentei ir para uma aula de dança um tempo atrás e eu não conseguia me ver, eu não conseguia me olhar fazendo aquilo. Porque é isso, um dia eu fui dançarina e um dia eu tava super confortável naquele lugar. Mas aí o tempo passou, eu virei uma adulta, eu trabalhei, eu parei de dançar por 9 anos e agora eu voltei. E aí eu tenho que me olhar no espelho, tipo, com o corpo do jeito que eu não quero, numa situação super delicada pra mim. Sim. Então... De se sentir exposta. Exatamente. Eu acho que já tiveram momentos em que eu tava pior com o meu corpo, nesse sentido. E essa é uma das coisas que me pega, porque no começo dos meus conteúdos pra internet, eu era muito vista como, nossa, referência de, nossa, a menina que arrasa, ela bota um cropped, sabe? Essa mulher gorda que bota um cropped. E, tipo, eu não tava nesse lugar, não. Galera, não tava bem, não. Exato, eu tava horrível, inclusive. Foi uma das piores épocas, porque era uma das épocas que eu tava mais exposta. E eu trabalhava com comédia. É isso. A comédia, ela exacerba, ela exagera, ela traz muitas coisas. Então, não era um personagem, mas eu tava num mood de atuação quando eu tava gravando. Então, as pessoas também achavam que eu era aquilo, que eu era extrovertida o tempo todo. E aí, elas já chegavam com uma liberdade em mim diferente, sabe? Não que seja ruim, mas essa coisa da máscara. De, tipo, de eu olhar para aquela situação e de como as pessoas estavam me vendo naquele momento e falar assim, caraca, galera, essa daí não sou eu. Essa daí não... Eu acho que vocês entenderam errado, ou eu fiz muito errado aqui, ou eu não consegui mostrar todas as facetas, que é uma coisa que a gente também já falou, que na internet é muito difícil. Sim, a pessoa te entender. Então, o corpo é isso. Eu acho que é uma noia instaurada já dentro de mim e dentro de toda mulher, toda pessoa, mas que ela vai mudando de lugar. Sim. Ela vai transitando. Teve uma coisa que eu escutei no menino do TikTok, ele falou assim, você não superou seu medo, você só arranjou outro jeito de mentir melhor pra você. Tá! Nossa, que porrada. E eu acho que isso, é o Vitor, o nome dele, depois eu procuro arroba. Ele faz café com teutárólogo, eu acho que... E eu achei incrível, porque é isso. Essa noia demonstra isso pra mim. De que eu consegui pegar a minha insegurança com o corpo e eu fui colocando ela em vários lugares diferentes na minha vida, sabe? Isso foi... E hoje você acha que ela tá onde? Amigo, eu acho que ela ainda existe, só que num lugar muito mais mental. Porque hoje eu consigo ir para uma aula de sapateado, hoje eu consigo fazer teatro e eu me sinto bem nesses ambientes depois de muito tempo tentando. Não, pelo e ter menos que meio 2 anos. que colocar se colocar numa situação de confronto. Exatamente. Né? E aqui. Boto fé, velho. É um confronto direto, você e você mesma. Você tá na aula e você tá vendo que você tá errando, só que você não quer se olhar, mas você vai ter que se olhar. Então é você passar por cima de você na noia e, porra, cansa pra caralho. Nossa, é muito treta. Eu lembrei do filme Luca, do menininho que fala... Tem o Luca, né? E tem o outro menino, que é um fofíssimo, que eu esqueci o nome dele. E ele é super corajoso, e ele faz várias coisas, e não sei o que. E o Luca é super medrosinho, e não sei o que, enfim. E aí ele chega pro Luca toda hora... Fala que quando ele quer fazer alguma coisa e ele tá com medo, ou ele tá com... Tá uma voz na cabeça dele, ele fala, silêncio, Bruno!
e faz, né? Então, eu acho que tem muitos momentos na vida que, a gente precisa ver o que a nossa vozinha interna tá falando, porque às vezes ela é muito malvada, né? Na grande maioria das vezes, ela é muito malvada. E como é que a gente descola dela? Sim. E dá esse silêncio, Bruno, do tipo, cala a boca, cabeça. Sim. E eu acho que é por esse motivo também que não aparenta pros outros. Porque é uma luta interna. Então Sim. é tipo assim, você tá vivendo, você tá fazendo. Essa coisa de o corajoso, eu sempre fui a corajosa, amiga. Sempre fui, desde muito criança. Aqui foi lá e fez. Eu fazia tudo. Nossa, eu dava um trabalho pra minha família, de tipo... Porque eu era uma criança muito corajosa mesmo. E aí eu fazia judô, fazia não sei o que, tal, fazia tudo. Eu sempre fui artista, fazia evento na escola. Então eu sempre quis fazer muita coisa. E eu acho que muito nesse lugar de silenciar, sabe? Não conseguir lidar com a autocrítica e fazer coisas por muito tempo pra silenciar ela. Só que quando você cresce e você precisa, sabe, escutar algumas dessas coisas. Porque quando a gente sente medo, é porque a gente corre perigo. Então, não necessariamente o medo de fazer é uma coisa ruim. É parte da experiência como ser humano. Total. A gente tem que sentir medo, às vezes, pra gente se proteger. Então, você vai ter que escutar algumas dessas palavras, mas é isso, como elas estão chegando pra você? O que você vai fazer com elas? E o que elas estão dizendo, né? E quando chegou pra mim, amigo, foi quando eu entrei em depressão. Porque eu nunca tinha escutado. Eu tava sempre me ocupando, sempre sendo corajosa, sempre falando silêncio, silêncio, silêncio. E aí, quando eu escutei, meu filho, veio com tudo. Veio a bomba. Veio a bomba. Nossa, é muito treta, né? Cara, eu tenho muita dificuldade com a minha voz interna também. Nesse lugar de eu deveria ter conquistado mais. Eu me maltrato horrores. Horrores. Do tipo, eu sou um irresponsável. Eu deveria ter feito mais isso, eu deveria ter feito isso melhor, porque não tá bom bastante. E aí eu vejo o quanto isso também faz parte da minha criação, assim, sabe? Tipo, meu pai foi um cara que entrou na faculdade com 16 anos, assim como eu, e aí depois eu conto mais esse rolê. Mas ele entrou na faculdade com 16 anos, ganhou a medalha Dom Serafim da PUC de melhor aluno de todos os tempos, sabe? Essas coisas assim. Minha mãe também é um gênio. E aí eu lembro, por exemplo, quando eu formei na faculdade, no meu TCC, assim, no trabalho de conclusão, eu tirei 9,5. E aí veio a primeira pergunta, foi, mas por que não foi 10? Sabe? Sim. E aí entra nesse lugar de, cara, nunca tá bom bastante, sempre pode ser melhor, sempre pode ser mais, sempre, sabe? E a gente tem que conseguir, de alguma maneira, aos poucos, ir transformando essa voz de dentro, assim, sabe? E é muito difícil, é difícil pra cacete. Ai, muito. Às vezes eu acho que parece, meu Deus, é uma loucura mesmo. De tipo, tem uma coisa que eu faço, que eu falei até com a minha terapeuta, ela falou assim, nossa, que interessante o mecanismo que você desenvolveu na sua cabeça pra se proteger de você mesma. Entendeu? É nesse nível. Eu tenho na minha cabeça, eu acho que eu já falei isso pra você, 3 Jéssicas. Eu tenho, e elas têm até cores, tipo, a mente, né, maluca. Tem a Jéssica do lado direito, que é geralmente o meu lado racional. Tem a Jéssica do lado esquerdo, que é a Jéssica inconsequente. E tem a mediadora. E eu consigo visualizar as 3 sentadas na minha cabeça, olhando pra todas as situações que eu passo e discutindo. Os divertidamente estão diferentes, né, menina? São diferentes. E eu falei isso pra ela, falou assim, cara, muito interessante, eu acho que é legal você entender todas elas, mas você tem que estar ok com o fato de que nem sempre elas vão concordar. E aí, o que você vai fazer? Total. Qual delas você vai escolher pra tomar essa decisão? Porque às vezes você não tem que ficar sendo racional, não é a mediadora que vai ter que tomar a frente e responder por tudo e fazer as duas concordarem. Às vezes você vai ter que meter o louco, entendeu? Às vezes você vai ter que ser agressiva, às vezes você vai ter que ser extremamente racional para conseguir lidar com alguma situação. Então, é muito complexo. E elas me ajudaram a transformar essa voz na minha cabeça. Porque como eu dei personalidades para elas, quando eu tô muito agressiva comigo, eu falo, não, peraí. Qual que vai ser a Jéssica? Eu consigo reconhecer rapidamente, entendeu? E trabalhar isso de alguma forma. Mas só porque eu
coloquei esses pontos dentro da minha cabeça, mas é muito difícil. Pra mim, eu tenho muita dificuldade, agora pensando enquanto você falava, tá? Porque eu sou muito diplomático. Se eu tivesse bem elaborado esses 3 personagens, eu acho que sempre o que eu escuto mais é o mediador. Por quê? Porque eu fui muito essa pessoa na minha família, a vida inteira. Porque, tipo assim, o meu pai, ele é bem passivo emocionalmente. Eu acho que eu vi o meu pai estourar na vida uma vez. A minha mãe, não é que ela tem pavio curto, ela veio sem pavio na vida. O meu irmão também. E as coisas, elas degringolavam na minha casa muito rápido. Então, eu me vi muito sendo essa pessoa que era mediadora dos conflitos e que fazia a manutenção do humor da casa, sabe? Então, de entender, tipo, hoje minha mãe tá meio sem paciência, o Hugo tá poucas ideias, então eu vou meio que ser o personagem entre os dois, pra coisa não desandar. Criou-se uma responsabilidade. Entendeu, menina? E aí, pra eu sair desse papel, é muito difícil. Por quê? Porque toda vez que eu dou os meus 5 minutos e dou uma surtada, vai pra um lugar de culpa e de sofrimento do tipo assim, eu sofri quando eu era criança, quando as pessoas tinham 5 minutos e davam uma surtada. E aí agora eu sou essa pessoa. Então eu me culpo, entendeu? Sim. Eu acho que pra mim o mais difícil é sair do lugar do sensato ponderado. Sim. E às vezes a gente precisa sair desse lugar, tá ligado? Tipo, o mais saudável pra você é meter o louco e sair gritando com todo mundo. Sim. Porque a situação, ela passou dos limites, assim. Eu lembro numa terapia recente que eu tive com a minha psicóloga, que eu tive meio que um acesso de raiva, assim. E aí eu lembro que depois que eu falei, não sei o que e tal, que ela falou assim, nossa, até que enfim, sabe? Sim. Sei, amigo. E é isso, gente, é muito difícil, assim. Então, é difícil tudo, todas as posições. É difícil você ser o cara explosivo, é difícil você ser o cara sempre muito pacífico, que aguenta tudo. É difícil ser o diplomático, né? Ser adulto. É isso, a vida adulta é uma bosta, às vezes. Sim, na maioria. Mas você acha que a gente consegue encontrar esse equilíbrio? Ou você acha que sempre vai ser desse lugar de... Ai, falta algo. Agora eu preciso ser mais assim, agora eu preciso Eu acho ser que mais não é assim. nem sobre encontrar o equilíbrio, às vezes. É sobre aceitar que você vai fazer merda. E você vai fazer más escolhas. E você vai surtar às vezes. E isso faz parte de você. Isso não faz de você um ser humano pior ou melhor, ou mais evoluído ou menos evoluído. Isso te faz um ser humano, ponto final. Tipo, se a gente ficar num lugar onde a gente se cobra o tempo todo ser melhor, é altamente sufocante. Sim. Sabe? Ninguém aguenta. Ninguém aguenta. Às vezes não é sobre ser melhor o tempo todo. Ser uma pessoa melhor, evoluída e não sei o quê. Às vezes é aceitar que a gente é fudido da cabeça. Sim. E que a gente tá passando por uma situação fudida. E que mesmo assim a vida tem coisas legais. Sim. Exatamente. É você conseguir ser resiliente, né? E de entender, maduro. No sentido e olhar, de que, ok, ai, deu merda aqui, mas nossa, olha que legal esse dia que eu passei com os meus amigos. Exato. E é meio, vou levar pros extremos, tá? Tipo, às vezes você tá vivendo um luto que é muito treta. E é um processo muito longo na vida. Mas não quer dizer que você tá vivendo um luto que você não vai ter nenhum dia alegre. Nenhuma alegria. Entende? Ou que você não pode se permitir ter um momento alegre. Exato. Porque é isso, eu acho que a gente entra muito esse quadro depressivo, né? A gente tá acostumado, a gente se acostuma a ficar triste. E aí, quando a gente começa a ficar feliz por causa de algo, você se lembra e você se coloca lá embaixo de novo. Tipo, fala, opa, mas não, eu tô depressivo. Eu sou depressivo. Vou ficar triste. Tipo, não faz o menor sentido, não façam isso. Total. Sabe? Seja feliz. Sabe? Abraça os momentos de felicidade, assim, eu acho que é isso, assim, tipo, aceitar que meio que na vida a gente tem tudo de um pouco e às vezes é ao mesmo tempo e as coisas são mais complexas do que só tô feliz, tô triste, tô mal, tô bem, é tipo assim, cara, tô passando, por exemplo, isso, assim, eu tô passando por essa crise existencial em que eu não entendo muito bem se eu tô feliz com o meu trabalho, se eu não tô, se tô feliz com a minha carreira, eu não tô. Mas ao mesmo tempo, sei lá, eu saí com os meus amigos hoje, foi legal.
E uma coisa não anula a outra, Sim. entende? Tipo assim... Duas coisas diferentes podem existir ao mesmo tempo. Exato. Tipo alegria e felicidade. Alegria e felicidade são duas pontas da mesma régua. Você tá muito feliz e você tá muito triste. Não, calma. Coexiste. Falou alegria e felicidade. Eu falei alegria e tristeza, gente. São duas pontas da mesma régua. Então, é basicamente o mesmo sentimento. A euforia que você sente quando você fica feliz é a falta de euforia que você sente quando você tá triste. Então, é o mesmo sentimento. E eles podem coexistir, porque tem um nível. Entre alegria e tristeza, Entre você tem um grande espaço. E a tristeza extrema. Tem um grande espaço que essas coisas elas podem coexistir. Esses sentimentos, eles coexistem. Tipo, eles existem ao mesmo tempo. E a gente precisa aceitar isso. Total. Porque senão é muita briga, né? Aí dá muito trabalho. Ficar brigando com você mesmo o tempo todo. Até você tá triste, vai brigar pra ficar feliz. Aí tá feliz, vai brigar pra ficar triste. Outra coisa que eu tô muito frustrado na minha vida. Eu tô chegando nos meus 35 anos e eu ainda não tenho a minha casa própria. Eu acho que essa é uma das maiores frustrações que eu tenho na vida, assim, de tipo, olhar e falar, caralho, velho, como assim? Até agora eu não consegui comprar minha casa, sabe? Ai, amigo, mas é que eu não concordo em nenhum nível com isso. Tipo... Discordo completamente, mas eu sei que é o que você sente. Mas eu discordo. Mas é isso, desse ponto, isso me gera 1 milhão de noias. Eu acho que esse é o ponto central de muitas noias. Porque aí eu começo a falar pra mim mesmo que eu sou irresponsável financeiramente. Aí eu começo a falar pra mim mesmo que eu sou um fracassado. Aí eu começo a falar pra mim mesmo que é porque eu não escolhi seguir uma carreira corporativa e que eu fiz as escolhas erradas na minha vida. Mas você nunca vai saber, Bi. Nunca, eu sei, amiga. Eu sei, eu não tô falando que eu sou, que é razoável. Entendeu? Tá, entendi. É uma noia mesmo, é uma loucura. Noia. Aqui, ó, ela mora dentro da minha mente, entendeu? Ela não tem aderência à realidade. E é isso, cara. Tipo assim, tenho essa noia, tenho esse ponto, entre várias coisas que aí eu olho e ainda me julgo do tipo assim, ai, Luca, mas porra, você tem uma vida ótima, você tá reclamando de barriga cheia. Olha as pessoas que moram na rua, sabe? Tipo, entra nesse lugar também. Sim. E aí entra no lugar de, tá, mas se você tivesse na carreira corporativa, talvez você estaria triste pra caramba e se sentindo super mal. Mas aí eu tô me sentindo mal porque eu também não conquistei. Entendeu? Sim. Tipo assim. Mas você quer ter uma casa própria ou você tem que ter uma casa própria porque você está fazendo 35 anos? Os dois. Ai, amigo, porque é isso. Quando você coloca num lugar de tipo, eu quero ter uma casa própria, o contexto inteiro muda. Porque a gente tá falando sobre uma coisa que você quer. Sim. E aí, esse lugar, essa pressão, que não vai ser mais uma pressão, vai ser uma vontade, muda de lugar. Só que se você acha que você tem que, aí vem de um lugar realmente muito inconsciente, tipo, da sua subjetividade, de tipo, porra, é ter uma casa própria, tipo, o significado das coisas. Não, eu vou levar isso pra terapia, tá? O que é o significado de sucesso pro Luca? É ter uma casa própria? Cara, eu não sei. Posso te falar uma coisa, inclusive? A primeira tatuagem que eu fiz na minha vida foi essa coroinha aqui. E foi justamente isso. Eu falei, eu vou preencher essa coroinha o dia que eu me sentir bem sucedido. Olha como você é doido, amigo. Real. Eu fiz isso, eu tinha 21 anos quando eu fiz essa tatuagem. E eu falei, quando eu me sentir bem sucedido, eu vou preencher ela de preto. Como vocês podem ver, quem está vendo, não está preenchida até hoje. E aí eu comecei a entrar nessa noia do que é ser bem-sucedido. Então, o que significa isso pra mim? Porque é isso, em aspectos da minha vida eu me sinto muito bem-sucedido. Em outros aspectos, não. Mas aí eu preciso esperar eu estar me sentindo 100% bem-sucedido em todas as áreas da minha vida, porque eu acho que isso é um pouco impossível. Exatamente. Tipo assim, e aí a gente volta pro lugar amedrontador, que é o lugar da escolha. Sim. Que é o que a gente tava falando no começo. De tipo, tá, porra, a escolha que eu vou fazer hoje, de tipo, até isso é uma escolha que vai mudar a forma como você vai olhar pro seu futuro. Sim. Do tipo, caraca, mas 5 anos atrás eu tava me sentindo bem sucedido. E aí, o que você tá levando em consideração?
quanto essas coisas são mutáveis na sua vida. Porque, tipo assim, ser bem-sucedido pra mim é ser atleta olímpico. Vai tomar no cu, né? Deixa eu te avisar uma coisa. Entende? Tipo, então, só que é uma régua que não existe. Ela é tão impossível que ela para de fazer sentido. Então é isso, eu acho que, tipo, eu me pergunto constantemente o que eu quero e o que eu tenho que fazer. Eu tenho que o que eu acho que eu tenho que fazer. Exatamente. Também, né? Isso daqui, eu tô questionando o meu emprego e as minhas habilidades porque eu não tenho um diploma, e aí ter um diploma pra mim significa ser bem-sucedido? Ou eu tô, tipo, sabe? E aí você começar a fazer essa conta mirabolante. Não, e é tipo assim, eu tô fazendo isso porque eu sinto que eu tenho que, ou porque eu quero fazer. Exatamente. Porque eu acho que isso faz toda a diferença, né? Tipo, a motivação, assim, é tipo... É isso, eu olhar e falar, cara, eu quero ter um apartamento um dia. Então, cada vez que eu juntar um dinheirinho, não sei o quê, eu vou me sentir muito feliz que eu tô chegando mais perto de uma coisa que eu quero. Mas se eu achar que eu tenho que ter, é uma pressão, porque aí eu já começo na escala negativa. Exatamente. Que é tipo assim, eu já tinha que ter, e aí eu não tenho, então eu já tô no saldo vermelho. Sabe? Sim. E aí muitas vezes essa pressão te paralisa. E aí você não vai conseguir fazer porque você já tá se pressionando por uma coisa que você nem sabe se você quer mesmo. E aí você gasta todo esse tempo numa coisa que você nem sabe se quer, pra chegar 5 anos na frente e falar assim, putz, não era nem um apartamento. Era isso, né? Tipo, mano... É complexo, Ai, amigo. É complexo. Ai, amiga, ó, já me deu aqui um nó mental que eu pararia esse episódio por aqui. Eu acho que todo mundo agora precisa parar um pouquinho e pensar na própria vida, entendeu? Sim. Ai, meu Deus, momentos de silêncio pós-gravação. Ai, gente, é isso. E assim a gente se despede da segunda temporada do quê? Seja podcast? Sejamos podcast sinceros. Do podcast Sejamos sinceros. Com o Denguinho aqui, ó. Acordou, meu filho. Bom dia, bom dia, cara. Um beijão pra vocês e até a próxima temporada. Tchau, tchau.